está falando da publicidade, né? E da propaganda. E quando a gente pega, assim, a internet, ó, tá ficando mais rigoroso. Mas a gente vê que tem muito médico falando de produto. Aí eu sei que tem aquela questão de opinion maker, speaker. É normal, acontece isso na indústria farmacêutica há anos. Mas ele pode ou não pode? Acho que até interessante perguntar, assim, um pouco o que ele pode e o que não pode no seu... Tá, é interessante justamente a gente fazer essa distinção. Porque o que a gente está vendo hoje nas redes sociais é um médico verdadeiro garoto propaganda, isso, aplicando cupom de desconto de suplemento, de produtos, enfim, de prescrição. Isso é completamente proibido. Tá? Isso é completamente proibido. O Conselho Federal de Medicina atua firmemente contra isso, e não há essa possibilidade dentro da resolução de publicidade. A figura do speaker é uma outra figura. É uma figura técnica. Né? Okay. Então você é contratado por uma indústria ou por uma marca de suplemento que seja para você explicar tecnicamente do que se trata aquele produto. Mas isso não se confunde com garoto propaganda. A figura do speaker ela é permitida. Né? Tanto é que dentro da figura do speaker a gente tem a figura da declaração do conflito de interesse. Sim, sim. Né? Então sim, o speaker ele tem que... Bom, eu estou aqui no evento. Se eu sou speaker de alguma marca e eu fui convidado por ela para falar sobre o produto, a primeira coisa que eu tenho que entrar no palco e falar, olha, eu estou aqui a convite da marca tal. O que é isso? É a declaração do conflito de interesse. Eu estou aqui a convite deles para falar sobre um produto que eles desenvolveram. Perfeito. Então, essa é a grande diferença entre o garoto propaganda e o speaker. Então, esses cupons de desconto, até mimo. Sabe quando o médico recebe um mimo de um presentinho, um brinde? Né? Ele não poderia divulgar, porque, em tese, o que o CRM entende? Entende que o médico, como autoridade científica naquela área, quando ele dá uma predileção para determinada marca, ele está influenciando no direito de escolha do seguidor dele. E isso não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Porque você estava falando das agências, né? Veio uma coisa, eu vi outro dia um rapaz novinho falando que faz hypar, o consultório, não sei o quê. E outra, você é médico, você já é autoridade. E às vezes o cara tem que pagar conta. Pagou quantos milhões de faculdade? Nossa, tá no desespero. Até eu no lugar dele, falo, mano, porra, o cara tá falando que eu sou autor, vou sentar o dedo. E aí a gente lá no escritório, a gente fala muito sobre estratificação de risco, né? Então, assim, o meu problema é o médico que faz por ignorância. Né? Ele desconhece o que ele está fazendo de errado. E aí, quando vem uma carta do CRM, vem um processo, ele se surpreende. Outra coisa é o médico que sabe que está fazendo errado, sabe onde quer chegar, sabe quais são as consequências daquilo que ele está fazendo. Né? Então, o meu papel hoje como advogado é muito mais ensinar as agências de marketing e o médico de, olha, essas são as regras. Eu não tenho como obrigar ninguém a cumprir essas regras. Mas aqui estão as consequências pelo descumprimento. Nossa, Ricardo, o médico tem que tomar muito cuidado com a agência que ele contrata. Muito, cara. Hoje em dia, eu falo assim, a gente tenta prestar uma assessoria full service, né, para os médicos, então em todas as áreas, e a quantidade de contrato que a gente tem que rescindir com agências que se diziam especialistas e acabaram causando um processo para o médico, não está escrito. Imagina a vida dele, como que ele deve ficar... Meu, eu tô colocando no lugar do médico. Fala, meu, contratei, bombou minha agenda, mas ó, chegou aqui ó, a intimação. Exato. E a maioria dos médicos, eles se sensibilizam com isso, né? A maioria dos médicos eles não estão dispostos a ter sua conduta questionada por um colega. Vocês já viram como funciona um julgamento no CRM? Nunca. Fica famoso, por favor. É altamente constrangedor, né? Então, assim, você se senta... Vou falar de Minas Gerais, por exemplo. Você se senta numa sala, né, com ali 10 ou 11 conselheiros togados, com uma toga verde, né, com um julgamento semelhante a um filme americano, né, com possibilidade de sustentação oral, inquirição, discussão. Então, o médico tradicional, né, o médico que ele quer seguir as normas, ele foi criado para seguir as normas. A medicina é uma profissão que você é criado para seguir as normas. Quando ele se vê questionado pelos seus colegas ali, é uma posição de constrangimento. Né? Então, não é fácil. A gente fala até, a gente tem um brocado lá no escritório que a gente fala que muitas vezes a pena é o próprio processo. Porque o médico pode sair absolvido, mas a sessão de julgamento... Não é uma sessão de terapia, é uma sessão de... A gente fala que é sessão de tortura. De tortura!